Salve, salve! Fernando Nunes aqui. Hoje eu estou muito empolgado para compartilhar com vocês uma coisa muito especial que eu recebi da Ohuhu. Um pacote recheado de marcadores super coloridos, e nesse vídeo eu estarei fazendo um review completo, mostrando os pontos fortes dos marcadores, por que a marca se destaca e o que faz ela ser tão especial. E claro, vou colocar em prova como eles funcionam a partir de um fanart do Wolverine que ficou incrível. Se você é novo no meu canal, já desce aí, se inscreve, deixa o like no vídeo. Aqui eu compartilho o meu processo criativo e conteúdo sobre ilustrações, arte e desenho. Vamos embora pro vídeo. Primeiramente, obrigado Ohuhu pelo kit, é um enorme prazer poder compartilhar a minha experiência usando esses marcadores, que eu já conheço e posso dizer com propriedade que são de extrema qualidade. Bom, o kit veio embalado nessa caixa, já abri ela aqui, deixa eu tirar ela da caixa. E na bolsa tem uma etiqueta especificando o modelo da coleção. Aqui a gente encontra as principais informações, como o nome da série, quantidade, aqui na parte de trás algumas informações institucionais. O design da bolsa é bem estiloso, de forma retangular, com aspecto bem rígido, bem firme e fica bem em qualquer lugar do seu estúdio aí, serve até como enfeite. E além de estiloso, o design é muito funcional e ergonômico, que permite diferenciar o modo de carregar a bolsa. Ela tem duas alças, uma pequena aqui na tampa, que você pode segurar nas mãos, né, pendurar nas mãos, carregar, e outra mais longa aqui e ajustável para carregar pendurada no ombro. As canetinhas vêm separadas em 4 divisórias, elas não vêm com as cores organizadas em ordem, dessa maneira, mas eu já acabei organizando aqui do meu jeito, fazendo uma transição gradual. Na parte entre a divisória e a bolsa, nessa parte de trás, vem um manual de instruções contando um pouquinho sobre a marca, sobre os diferentes tipos de ponta. Existem também dúvidas frequentes, especificações técnicas e paleta de cores que contém em cada coleção. Existem muitos modelos que permitem diferentes experiências, sem contar que a Ohuhu não é especialista apenas em marcadores. Eles têm também a linha de sketchbook, canetas para fazer o line art e também canetas em gel. Além do manual de instruções, tem 2 tabelas com o nome e código de cada uma das cores da bolsa, para você poder preencher, testar as pontas e ter como base, como referência, como são as cores antes de você começar a colorir o seu desenho. Ele vem com 2 folhas, eu já preenchi um gabarito, o outro eu vou preencher depois, porque como eu já tenho o primeiro modelo que eles me mandaram antes, e as cores são as mesmas, então eu já tenho esse gabarito preenchido, eu não vou precisar preencher de novo. Também tem uma folha de plástico que serve para você colocar embaixo, caso esteja usando um sketchbook, porque como os marcadores são à base de álcool, corre o risco de ele borrar a página que está embaixo. Então essa folha serve para proteger o que está embaixo, você coloca ela embaixo da folha que você vai pintar e está tudo seguro, está tudo protegido. Os marcadores são de ponta dupla, a gente encontra pontas em ambos os lados da caneta. A diferença entre esse modelo e o primeiro modelo que eu recebi é que esse daqui tem a ponta brush de um lado e a chanfrada de outro. E o do primeiro modelo também ponta brush, mas a outra ponta é fina e dura. A escolha entre esses 2 modelos depende do estilo e das necessidades do seu trabalho. Pode ser qualquer um desses modelos, na hora que você for comprar, existem outros, tem a ponta chanfrada e com a ponta fina, mas quando você for comprar, escolhe sempre a que tiver a ponta de brush, a ponta de pincel, porque ela é mais gostosa de usar. O desenho que eu vou fazer hoje é do Wolverine, usei como referência a ilustração do Ben Oliver, que eu encontrei no Pinterest, enquanto eu buscava algumas referências. Eu fiz o rascunho baseado nessa obra com algumas pequenas modificações. Esse Ben Oliver é um artista fantástico, eu recomendo que vocês sigam esse cara, dê uma olhada em suas obras que são lindas e muito inspiradoras. Para fazer o rascunho, usei uma lapiseira Pentel 07 com uma ponta azul e uma folha da marca Canson Lettering com 200 de gramatura. Como eu disse, a Ohuhu já tem uma linha de papéis, mas como eu já tinha esse aqui em casa, que é próprio para marcadores, inclusive, eu resolvi usar o que eu tenho mesmo. E o papel faz toda a diferença quando a gente vai começar a usar os marcadores. Você deve comprar sempre os mais grossos e que sejam específicos para marcadores. Essa informação já é explícita nas embalagens, então você não vai ter nenhum problema quando você for escolher o papel. Mas de qualquer maneira eu vou deixar o link aqui dos produtos que eu estou usando na descrição do vídeo. Para fazer o contorno eu usei uma caneta permanente Faber-Castell 0.1 de espessura.
Como eu já fiz um vídeo bem detalhado de como trabalhar com as cores para usar no desenho, como escolher luzes, cores bases, cores variadas, enfim, todo o processo de colorização passo a passo em um vídeo mais técnico, nesse vídeo aqui eu vou colocar o processo do Wolverine em alta velocidade, enquanto eu falo sobre os pontos positivos dos marcadores, quais são suas principais qualidades e por que eles estão fazendo tanto sucesso no mundo inteiro. Aí no final do vídeo eu vou identificar alguns pontos que poderiam melhorar na experiência. Um dos pontos positivos, uma das características que realmente se destaca dos marcadores Ohuhu é a sua alta pigmentação. Alta pigmentação em dois aspectos. Uma, que as cores são muito vivas e intensas. Você pinta suas ilustrações com cores que mantêm sua pureza sem desbotar. As cores são muito bem saturadas, o nível de saturação delas faz com que a pintura pareça brilhar, as cores se destacam no papel. E cada linha, cada preenchimento, cada sombra é realçada pela rica saturação, criando um impacto visual que realmente capta a atenção de quem está vendo. É como se cada ilustração ganhasse vida própria de tão vibrantes que são os pigmentos. A combinação de alta pigmentação e saturação dos marcadores resulta em uma experiência de coloração que vai além das expectativas, e é isso que faz os marcadores da Ohuhu serem os melhores. E outro aspecto notável de alta pigmentação é ao ver a ponta dos marcadores. Sabe por que a cor é bem forte e intensa dos marcadores? Isso acontece porque tem muita tinta ali. Quando a gente fala de alta pigmentação, é tipo dizer que tem uma quantidade generosa de tinta ali dentro. E é essa quantidade que faz as cores serem tão vibrantes e cheias de vida. A concentração de pigmento é como se fosse a potência por trás de cada cor. Então a alta pigmentação não é só ter muita tinta, é ter muita tinta de qualidade, o que faz toda a diferença. Essa qualidade transforma os nossos sketches e line arts em algo fantástico e é essa qualidade que a Ohuhu proporciona. Outro ponto que faz os marcadores da Ohuhu ser uma escolha legal aí é o custo-benefício. Eu sei como a vida de um artista pode ser desafiadora, especialmente quando se trata em investir em bons materiais. Se você for comparar com uma Copic avulsa, é um marcador que é considerado uma dos mais caros e profissionais do mercado, ele custa aproximadamente R$30 um avulso. Os da Ohuhu avulsos saem por aproximadamente R$5. Eu vou mostrar para você como eu fiz essa conta logo mais. Às vezes a gente fica com receio, meio desconfiado de comprar algo relativamente barato, né? E dá aquele medo de que ao escolher algo mais acessível, você está abrindo mão de qualidade, mas com os da Ohuhu você pode esquecer isso. Eles provam e eu tô provando aqui nesse vídeo, já provei num vídeo anterior, que é possível ter o melhor dos dois mundos. A qualidade dos marcadores é impressionante, o melhor de tudo, você não precisa vender um rim para tê-los na sua caixa de arte aí. É um investimento que não pesa no bolso. Outro ponto é a versatilidade desses marcadores, isso também se encaixa em mais vantagens no custo-benefício. Porque eles têm uma variedade enorme de conjuntos de opções. Você pode escolher o que melhor se encaixa no seu estilo. Eles vendem avulso, passando por coleções pequenas, médias e até coleções gigantes aí. E o melhor, por mais que eles não tenham fábrica no Brasil, eles estão no AliExpress oferecendo frete grátis. Eu sei que existe a possibilidade de ser taxado quando passa o valor de $50, que equivale a mais ou menos R$250. Porém, no meu caso, eu tive sorte nas duas vezes que eles me enviaram um pacote, que o meu pacote equivale a mais ou menos R$598. Nenhuma das vezes eu tive que pagar a taxa. Uma outra colega de trabalho também, ela adquiriu o pacote pelo site deles, ela pagou o frete, mas porém não foi taxado. É meio doido esse esquema, às vezes você é, às vezes você não é. Mas para ver se realmente compensa comprar a coleção, mesmo com a taxa, você pode fazer o seguinte. Pega o preço do pacote que você quer, vamos ver os de 48 cores, que dá R$189 pelo AliExpress. Vamos considerar a taxa máxima, porque pelo que eu pesquisei brevemente, se a gente for taxado pela taxa máxima, a alíquota final para os consumidores que compram diretamente de empresas é de no máximo 34%. Então 189 mais 34% daria R$253. Então você provavelmente teria que pagar aproximadamente R$253 num produto que o preço final seria 189. Então vamos lá, R$253 dividido por 48 canetinhas. Isso dá aproximadamente R$5,30
cada um dos marcadores. Então, de modo geral, compensa muito mesmo se você for taxado. E se você não for, os marcadores saem ainda mais baratos. Então esse já é um ponto negativo que eu iria considerar aí. Que na verdade o ponto negativo fica dentro do ponto positivo, né? Porque elas têm o custo-benefício, são profissionais, são de extrema qualidade, porém você pode ser taxado por uma coisa que você poderia pagar ainda mais barato. Outro ponto que se destaca, outra coisa que eu amo nos marcadores, é a incrível variedade de cores que eles oferecem. É essa amplitude cromática que torna os marcadores mais do que simples ferramentas. Desde os tons mais suaves até os mais ousados, se pode encontrar de tudo em um único conjunto. Uma paleta vasta e diversificada que atende a todas as nuances da sua imaginação artística. É como ter um arco-íris completo à disposição aqui na ponta dos seus dedos. Outro destaque incrível dos marcadores Ohuhu é a forma como as cores se sobrepõem e se transicionam. Essa é uma daquelas coisas que fazem toda a diferença no resultado final da sua arte. Quando você sobrepõe essas cores, elas se misturam de uma maneira tão natural, criando combinações harmônicas que criam profundidade e enriquecem ainda mais o desenho. Seja usando técnica de gradiente, de degradê, onde as tonalidades fazem uma transição, quanto usando a técnica de cores chapadas, com regiões de sombra e luz mais sólidas e definidas. A sobreposição e a transição funcionam de maneira impecável. A durabilidade das pontas é um ponto super forte aqui dos marcadores Ohuhu. As pontas são duráveis e mantêm sua integridade mesmo após o uso prolongado. Isso significa que você pode confiar na consistência e na precisão das linhas ao longo do tempo. Mas caso uma ponta apresente algum desgaste, a versatilidade entra em cena. Você pode simplesmente remover a ponta e virar ela, já que a ponta do brush é espelhada. Essa funcionalidade permite prolongar ainda mais a vida útil do marcador, oferecendo uma experiência duradoura e também econômica, né? Mais um ponto positivo dos marcadores é a opção de recarga de pigmento. A capacidade de recarregar as tintas permite prolongar ainda mais a vida dos marcadores. E isso contribui para a redução do desperdício, né? Proporcionando uma experiência contínua de alta qualidade. Você encontra todos os refis dos pigmentos separadamente no site oficial da Ohuhu. Esses foram pontos positivos, mas eu falei ali no começo do vídeo que ia apontar alguns pontos negativos, né? Eu consegui identificar 2 pontos negativos que na verdade soam mais como algo que poderiam melhorar do que algo que não dá para usar as canetinhas, sabe? Um dos pontos que eu considero que daria para melhorar futuramente aí seria que a cor da tampinha algumas vezes não corresponde à cor do pigmento. Algumas têm uma tonalidade mais escura ou mais claras do que a tinta no papel, ou até mesmo muito diferentes do que apresentam ser a tampinha de fato. Porém, conseguimos resolver isso com o nosso gabarito que vem junto com o pacote. Esse recurso nos proporciona uma referência precisa, permitindo alinhar as expectativas com as cores reais e garantindo uma experiência mais precisa e confiável. Outro ponto negativo que eu considero mais como um desafio é o fato de que os marcadores da Ohuhu ainda não estão sendo fabricados no Brasil. Isso implica no risco de ser taxado, né, ao importar os produtos do AliExpress. No entanto, é interessante notar que em minhas 2 experiências recebendo esses marcadores, eu não fui taxado em nenhuma delas. Mesmo diante da possibilidade de taxas, muitos artistas ainda consideram de que a qualidade dos marcadores compensa, pois as taxas não costumam ser excessivamente altas. Antes de finalizar, eu quero compartilhar um pouco mais sobre esse fanart que eu desenvolvi. A criatividade não pode ter limites e misturar diferentes técnicas pode resultar em efeitos únicos e surpreendentes. Então, para essa ilustração do Wolverine, depois de pintar o personagem com os marcadores, pro fundo eu explorei diversas técnicas. Eu usei lápis, aquarela e criei uma transição do rosa até o azul. E depois de completar todo o preenchimento com lápis, o lápis aquarela, eu peguei hastes flexíveis de algodão, molhei a ponta deles no álcool e depois fui fazendo movimentos circulares para realizar um blend bem suave na parte do fundo, para não ficar com a marca do lápis riscado. Usei até mesmo tinta posca na ponta da lapiseira para poder adicionar as estrelas de fundo. Então eu separei um pouquinho de tinta ali na tampinha, porque minha caneta posca está quebrada, ela secou, mas eu consegui acesso à tinta dela, daí eu molhei a ponta da minha lapiseira nessa tampinha e fui pingando as estrelinhas sobre o fundo. Aí depois, com um lápis aquarela branco, fiz traços na vertical e na horizontal
para representar o brilho. Espero que eu tenha sido claro sobre a qualidade dos marcadores Ohuhu. Você pode ver esse resultado final, como ficou. E se você está procurando um tutorial mais específico de como colorir, você pode assistir esse vídeo aqui, que foi o meu primeiro review que eu fiz para Ohuhu. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, isso é muito importante para mim. Não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!